Como obter a justiça gratuita no processo do trabalho? Pessoal, muito prazer. Meu nome é Guilherme, sou advogado trabalhista, sócio aqui no Magalhães e Miranda, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho e especializando em execução trabalhista. Pessoal, a questão da discussão a respeito da justiça gratuita é algo que interfere no que chamamos de custas processuais e também na exigibilidade dos honorários de sucumbência. Mas isso é um tema para outro ponto. Vamos focar aqui só nas custas processuais e a interferência dessa justiça gratuita. Então, aquele trabalhador, quando vai buscar o acesso à justiça, seja por meio de advogado ou até mesmo por meio da termação, ele tem uma certa preocupação, que seria em respeito aos custos processuais. O que significam esses custos? São as custas que são gerados por movimentar a máquina judiciária. Entretanto, a condição de justiça gratuita interfere diretamente no devido pagamento dessas custas ou não. E para isso, eu vou explicar tudo no vídeo. A justiça gratuita nada mais é do que um benefício concedido por meio de uma determinação judicial que concede àquela pessoa que comprovou a sua situação de hipossuficiência econômica. Vale lembrar que há muitos anos atrás a gente trabalhava até mesmo com a questão de miserabilidade. Só que os tribunais e até mesmo a legislação pátria reformou seu entendimento para que essa hipossuficiência econômica não significa ou não se traduz apenas em situação de miserabilidade. Isso porque a pessoa que ela tem hipossuficiência econômica não significa que ela é miserável, que ganha pouco. Muito pelo contrário. A hipossuficiência, ela significa que aquela pessoa não teria condições de arcar com o processo, ou seja, não teria condições de reivindicar seus direitos ou até mesmo discuti-los por via judicial, sem que comprometesse sua renda. Então, o que que a legislação garante a esse tipo de pessoa? Que, por meio do requerimento, hoje nós estamos tratando aqui apenas a Justiça do Trabalho, ela tem acesso a esse tipo de processo sem ter que desembolsar nenhum tipo de custas, tá bom? Portanto, a interferência da justiça gratuita na questão das custas é que o trabalhador fica de forma isenta. Vale lembrar também que o empregador, aquela pessoa física que figura no polo passivo de uma demanda, também pode requerer essa justiça gratuita com base no que a gente vai explicar aqui hoje. Então, a partir do momento que esse trabalhador comparece à justiça, ele precisa comprovar essa hipossuficiência. E aqui é importante a gente ressaltar que esse entendimento é compartilhado por meio da justiça do trabalho, tá bom? Não necessariamente se aplica às outras justiças. E isso é muito importante porque alguns colegas que atuam em outras áreas ou que têm um conhecimento um pouco maior de outras áreas ficam até mesmo confusos ao ouvirem os termos que são necessários aqui na justiça, tendo em vista que a justiça do trabalho presume-se essa situação. Então, a partir do momento que nós temos um trabalhador, como ele consegue comprovar essa justiça gratuita pro juiz? Afinal de contas, não basta só solicitar. Para comprovação, é necessário três situações. A primeira delas fica a cargo do salário do trabalhador. Então, aquele trabalhador que ingressou com o processo, se encontra ali no momento ainda recebendo algum tipo de salário, o primeiro requisito que é analisado não são requisitos cumulativos também, vale explicar isso. Um dos requisitos é: esse trabalhador recebe menos que 40% do regime geral da Previdência Social? Pessoal, isso é um cálculo muito simples. Portanto, aquele trabalhador ali que recebe cerca de um salário, dois salários, ele recebe um pouco menos do que 40% do regime geral da Previdência Social. Basta que você pesquise aí teto RGPS no Google que você consegue ver qual é o valor atualizado, tendo em vista que esse valor sofre constantes atualizações. Então, para esse tipo de trabalhador, ele já tem a justiça gratuita comprovada por meio do salário, certo? Já o segundo requisito fica a cargo da comprovação dessa hipossuficiência. Lembra que lá no início do vídeo eu expliquei que um trabalhador hipossuficiente ou uma pessoa que está na justiça do trabalho e se encontra de forma hipossuficiente não é aquela pessoa que se encontra em estado de miserabilidade? Então, dessa forma, existem alguns requisitos que nós conseguimos comprovar, não muito habituais na justiça do trabalho, mas também utilizáveis. Primeiro, comprovante de despesas essenciais. Pessoal, o que são despesas essenciais? Na justiça, nós consideramos comprovante com questão de energia, água, remédios. Eventualmente, aquela pessoa se encontra num estado de debilidade que exige a compra de remédios de valores vultuosos. Então, essa situação de hipossuficiência ela pode ser comprovada sim dessa forma por meio desses comprovantes. Também é possível a juntada do extrato bancário dos últimos 3 meses. Não só isso, também pode ser apresentado o imposto de renda daquela pessoa para comprovar a sua situação de hipossuficiência. O último requisito fica a cargo de uma mera declaração. Por quê?
A legislação trabalhista e também a jurisprudência entende que a partir do momento que o trabalhador apresenta uma declaração de hipossuficiência, aquilo só pode ser lidido, ou seja, só pode ser rebatido por meio de provas contrárias. Então, ficaria a cargo da outra parte comprovar que aquela pessoa não é hipossuficiente. Então, o trabalhador vai, prepara uma simples declaração, declarando que ele se encontra no estado de vulnerabilidade econômica ou que ele é uma pessoa hipossuficiente, faz essa assinatura e apresenta no processo, sendo esse um dos requisitos. Vale citar mais uma vez que não são requisitos cumulativos. E também essa declaração não precisa ser só assinada por meio do trabalhador. Aquele procurador, ou seja, aquele advogado que tenha poderes para tanto, ele pode apresentar essa procuração assinado por ele em nome do trabalhador. Visto tudo isso, a gente precisa entender, por último, quais são os efeitos práticos dessa justiça gratuita. Então, pessoal, a gente caminhou até aqui e conseguiu entender como comprovar, seja por meio do salário recebido, por meio de documentação ou até mesmo de mera declaração daquele trabalhador. Então, vale memorar aqui que mesmo que uma pessoa ganhe lá seus 30 mil, mas tem despesas essenciais, ela pode sim ser considerada como hipossuficiente nos termos da lei. Agora, partindo para os efeitos, quais seriam esses efeitos? Em relação às custas processuais. As custas processuais, mais uma vez, é um custo que tem para movimentar o judiciário. Dessa forma, são gerados em cima do valor do processo ou até mesmo da condenação. Na Justiça do Trabalho, corresponde a 2% daquela condenação, caso exista, ou, por exemplo, foi as custas para a pessoa hipossuficiente, o efeito dela é deixar de forma isenta, nos termos da lei. Mais uma vez, isenta. Aquele valor não vai voltar a ser cobrado, até mesmo porque aqui a gente debateria a respeito dos honorários sucumbenciais. Estes sim ficam de forma suspensa de exigibilidade. Já as custas processuais, honorários periciais eventuais ficam de forma isenta, tendo em vista que as custas ninguém vai pagar, os honorários periciais. Caso na Justiça do Trabalho a parte que paga os honorários periciais é aquela parte sucumbente no pedido. Então, ficaria a cargo da União recolher esses honorários periciais, caso a pessoa seja beneficiário da justiça gratuita. Então, pessoal, gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida e eventuais avaliações a respeito do conteúdo. Fico à disposição para esclarecer dúvidas.